Olá pessoal, olá. A pergunta é como responder aos sabatistas? Ou, em outras palavras, como dialogar com os sabatistas. Sabatistas são aqueles que insistem que devemos guardar o sábado e alguns, inclusive, colocam isso como um ponto de salvação. Mas vamos lá. Como responder aos sabatistas? Então, em primeiro lugar, eu diria assim que um dos pontos da nova aliança, do Novo Testamento, é que Jesus é o sábado. Isso pode ser um pouco estranho de se dizer, até mesmo para você ouvir, mas esse é o ponto. O Shabat, o sábado, é o descanso. Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Então, mais do que um dia, é uma pessoa. É o nosso Deus que se fez gente. Jesus é o nosso descanso. Bom, mas isso não responde tudo, obviamente, mas eu quero colocar aqui que com Jesus há uma nova aliança, há um novo momento, há uma nova circunstância em que as leis civis e cerimoniais do povo de Israel já não se fazem presentes, pois Cristo é para todos. Percebam muito bem agora o que eu quero colocar para vocês a respeito de um texto bíblico. No diálogo com os sabatistas, pelo menos nós temos que ter como base a Escritura Sagrada. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: ouçam com atenção. Portanto, que ninguém julgue vocês ou condene vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmãos e irmãs, vocês precisam entender, perceber o que esse versículo está dizendo. Ele está colocando que estes regramentos civis e cerimoniais do povo, regras, leis dadas para o povo de Israel, para o povo judeu, eles todos tinham um sinal, uma didática, um anúncio daquilo que havia de vir. Assim como o cordeirinho que era sacrificado apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim também, conforme aqui está escrito, todas essas coisas sobre o que deveriam comer, ou beber, ou dias, ou o sábado, era uma sombra apenas, uma sombra de uma realidade maior que viria. E essa realidade veio, e essa realidade é Cristo, o corpo. Assim, esse pré-anúncio que é a sombra, quando nós estamos chegando, de repente alguém percebe a nossa chegada por uma sombra, mas de repente nós chegamos. E então aquela sombra fica sem mais sentido. A realidade agora é o corpo presente. E o texto diz: Cristo é esse corpo, Cristo é essa realidade, Cristo é o sábado. Esta é a dimensão diferente e a linha de diálogo que nós precisamos ter com os sabatistas. Mas ainda gostaria de dizer outra coisa. Com os sabatistas a gente pressupõe justamente essas pessoas, óbvio, que continuam a guardar o sábado. Assim nós podemos olhar para o povo de Israel, o povo da antiga aliança, o povo que hoje ainda guarda o judaísmo, e tem, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, uma denominação muito conhecida aqui no nosso país. Pois bem, eu queria dar dois destaques. Quem são esses sabatistas com quem a gente está dialogando? Que tipo de sabatista é esse? Se ele usa a guarda do sábado para honrar o nosso Deus, talvez o tipo de diálogo e conversa seja um. Se ele fala do sábado como um ponto para a salvação, como algo do tipo: quem não guarda o sábado está longe de Jesus e não é salvo, aí a conversa é de um outro tipo. As respostas que nós damos dentro do diálogo cristão dependem sim do ouvinte. Ele é alguém que está cheio de si, de soberba?
ou é alguém humilde que busca na palavra de Deus, que quer enaltecer o nome de Jesus? Diferente. Qualquer tipo de diálogo. Para a pessoa soberba, cheio de si, temos que pregar lei e apontar e mostrar que ela também é pecadora. Para a pessoa que está consciente do seu pecado e por isso está atemorizada, para essa anunciamos o Evangelho. Tá, mas e os sabatistas? O que tem isso a ver, pastor? Bom, se nós pegarmos o apóstolo Paulo, por exemplo, e nós pegarmos a Bíblia em Romanos 14, esse texto que eu quero pegar agora, diz assim: tolerância com os fracos na fé, um subtítulo que não é inspirado, mas está ali na maioria das Bíblias. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, né? Olha, se o cara guarda um dia e faz isso para a glória do Senhor, glórias a Deus. Então eu quero dizer que há alguns tipos de sabatistas que guardam o sábado e usam isso para a oração, para a centralidade do reino de Deus na palavra de Deus. Ok, não precisa desrespeitar. O problema é quando esta pessoa julga, então diz, não, é preciso guardar o sábado. Se tu não guardar o sábado, então tu está condenado. Aí coloca-se o sábado na posição de Jesus. O sábado torna-se o Salvador. E aí a gente precisa conversar diferente, compreende? Então, o diálogo com o sabatista, ele pode sim ter variações. E é bastante importante nessa questão do diálogo perceber e falar de novo da liberdade que nós temos em Cristo. É muito importante, assim, quando Jesus, que é o sábado, Jesus é o descanso, como eu comecei dizendo, ele diz assim, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aqueles que se sentem, então, sabatistas que se sentem oprimidos, a gente pode lembrar isso. Nós temos o dom da liberdade em Cristo Jesus. O sábado foi feito para a gente, não a gente para o sábado. Quando Jesus disse mais de uma vez, misericórdia quero e não holocaustos, também é um discernimento. Misericórdia, o amor, a graça, e não o cumprimento da lei, das regras cerimoniais por elas próprias. Isso também tem a ver com o sábado. E Jesus é o Senhor do sábado. Por que então será que nós guardamos os domingos? Será que se alguém perguntar no diálogo, se um sabatista perguntar para a gente, vem cá, mas por que vocês guardam o domingo? Onde é que está escrito? Bom, na tradição cristã passou-se a guardar o domingo porque é o dia do Senhor, né? Lá se você abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 10, lá vai estar escrito o dia do Senhor. E o dia do Senhor é conhecido como o dia em que Jesus ressuscitou. Mas nós não estamos presos ao domingo. Ao contrário, talvez, de alguma denominação que assim expresse. Não estamos presos ao domingo. A questão do domingo talvez surja assim como, digamos, Paulo deixou de circuncidar Tito e circuncidou Timóteo. Eu sei que isso parece ser um assunto bem diferente, mas a circuncisão era uma regra, uma lei cerimonial do Antigo Testamento. Ela não permanece na nova aliança. E o que acontece diante disso? Então Paulo usa da liberdade. Paulo, por exemplo, percebe que em algum momento é interessante circuncidar Timóteo, um companheiro
de ministério, de anúncio da palavra. E ele faz isso por quê? Ele faz isso para ganhar alguns. Ele disse: entre os judeus vivi como os judeus, entre os não-judeus vivi como os não-judeus, eu me fiz de tudo para com todos para ganhar alguns. Só que quando Tito foi meio que oprimido, no sentido de forçado a ser circuncidado, como se esse fosse um assunto de salvação, aí Paulo disse: não, parei só um pouquinho, daí não. Para mostrar que de fato Cristo é o único e suficiente Salvador. O domingo ou o sábado funcionam da mesma maneira. Nós guardamos um dia para o estudo da palavra e para a oração. Agora, o que nós olhamos com isso? De repente, chegou um momento que a igreja cristã teve que tirar o sábado, assim como Paulo disse: não vou circuncidar o Tito, para mostrar que não era disso que dependia a salvação, porque alguns estavam se perdendo em torno disso e alguns continuam se perdendo em torno disso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Assim, nós dialogamos com aqueles que conversam conosco aí em torno do sábado. Você pode pegar Marcos capítulo 2, final do capítulo 2 e o capítulo 3, né? O mesmo texto está lá em Mateus 12, quando Jesus age no sábado, cura no sábado, contrapõe no sábado, explica porque os seus discípulos colheram espigas no sábado, dizendo que ele é o Senhor do sábado e que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O centro desse mandamento é: santificarás o dia do descanso. O centro desse mandamento é: cuidado, use o teu tempo legal, bem, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, guarde um momento para santificar um dos dias da semana. Como é que se santifica o dia? Usando a palavra e a oração, porque pela palavra e a oração tudo é santificado, como está escrito lá na carta de Paulo a Timóteo. Acho que esse é um princípio para responder sabatistas e para dialogar com eles. Até a próxima.